Aí, gente, não foi fácil, mas pegamos o STF também. Aê, agora o Brasil é nosso! Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. O dia 8 de janeiro de 2023 ficará para sempre marcado na memória da história brasileira. Grupos extremistas e radicais invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República Brasileira: o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram alvos de vandalismos e depredações. Os grupos extremistas que fizeram esses atos ainda estão sendo apurados, assim como os financiadores desse movimento. Essa movimentação marca a política brasileira e também gera vários desdobramentos. Mas afinal, como chegamos até este momento? Foi pensando nessa questão que o podcast, desta vez Matriz, é especial em relação aos ataques de 8 de janeiro. Então, diante desses acontecimentos do domingo 8 de janeiro, nós conversamos, sobre como pensar e como refletir um pouco sobre esses acontecimentos, além dos fatos e dos prejuízos. E essa missão ficou a cargo da nossa colega repórter especial Flávia Benfica, que fez o material da edição especial deste domingo. Flávia, tudo bom? Oi, tudo bem, tudo bem. Flávia, eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que foi pensar esses momentos e como é que foi, assim, porque tem uma sucessão de fatos a partir dos ataques do dia 8 de janeiro, como é que foi pensar para tentar entender de uma maneira, digamos, não sóbria, mas uma maneira com um pouco mais de distanciamento esses acontecimentos? Bom, a gente conversou, sobre isso, conversamos ali. Aquilo é um ato extremo, de fato, não é exagero tu chamar de atentado, ou seja, quando acontece uma destruição nessas proporções, são cenas, a gente no dia e depois, quando a gente revê, aquilo é a barbárie, aquilo é tudo, assim, é a anticivilização, é fora de tudo que a gente tentou construir aí, todo o nosso processo civilizatório. Então, a gente, claro, acho que nós tínhamos duas questões principais: como é que a gente chegou a isso e como é que a gente sai disso, Foi esse o mote que a gente utilizou tanto na pesquisa como nas entrevistas, procurando por pessoas que estão se debruçando sobre isso não desde domingo, mas há vários anos já. Então, acho que não tem como não contextualizar os acontecimentos de domingo. Também não tem como imaginar que eles se encerraram no domingo, Nós estamos dentro de um processo, assim, que, como a gente já conversou internamente também, a gente não sabe o que vem, A gente não tem como antecipar movimentos. Nós vemos muitos caminhos, digamos assim, mas a gente, de fato, tá vivendo há alguns anos já um momento histórico, assim, o momento que nós estamos vivendo hoje no país, ele vai para todos os livros de história no futuro. E é bem, assim, quando a gente ter essa dimensão é muito importante, A gente tentar passar essa dimensão para o leitor também. Então, eu acho que foi esse o nosso trabalho um pouco aí nessa edição de final de semana, Mauro?
Antes de eu te perguntar exatamente o que, né, esses especialistas que estão analisando todas essas movimentações já há algum tempo, eu queria comentar, né, que teve um mecanismo muito interessante que tu trouxe para pensar esse momento, que foi exatamente fazer essa linha do tempo dos últimos 10 anos, né? Porque uma das coisas que nós conversamos ao pensar essa pauta foi exatamente isso. Não aconteceu ontem, né? E esse acontecimento não veio de ontem. O que te chamou a atenção pensando nesses 10 anos, que foi a linha do tempo que tu construiu? É que não, assim, o que salta aos olhos, digamos assim, é que há um encadeamento, né? São muitos fatos importantes nesses últimos 10 anos. Quando a gente começou a pensar ali, eu lembrei direto das jornadas de junho de 2013, e aí tu começa, né, tipo, a gente lembra de algumas coisas e a gente começa a pesquisar e vai vendo outras coisas, assim, e fica muito evidente nessa linha do tempo o encadeamento entre os fatos, né? Esse convulsionamento, assim, essa instabilidade, ela é uma instabilidade que a gente que trabalha com isso todos os dias e tal, a gente sente ela muito na política, mas ela é uma instabilidade que ela transborda a política, né? A gente está vivendo uma instabilidade, um questionamento das instituições, assim, há bastante tempo. Outra coisa que, nessa década, né, Mauri, assim, a gente diz, puxa, é uma década, é uma geração, sabe? Uhum. Então, claro, é um problema do Brasil. Não, assim, como a gente coloca, são múltiplos fatores, assim, é um caldinho, né, como eu digo, quer dizer, não é um caldinho, é um baita de um caldo, assim, é um caldeirão, esse troço tá fervendo, Exatamente, era o que eu ia sabe? dizer, tá mais para um caldeirão e prestes a entrar em Nossa, assim, ignição do que qualquer outra coisa. e tu vai vendo, assim, é quase, dá para sentir, assim, o embate de força, sabe? A coisa parece que vai estourar e segura. Então, por exemplo, o que a gente vê muito comentamos isso também, né? A gente vê muito de 2013 para cá, assim, parece que tudo é geração espontânea, sabe? Então, essas coisas não batem. Acho que agora, ou seja, 10 anos se passaram, agora parece que depois desses últimos atos se intensificou isso, né? Tá, mas existem pessoas, existem grupos por trás disso. Quem paga isso, né? Assim, porque pegar 2013 em diante, não, é geração espontânea, não tem liderança. É como se fosse, assim, coisas que brotam na rua. Não existe isso, né? A gente sabe que movimentos, eles são organizados. É, Tu não junta dois, três na esquina e cria um movimento que toma conta do país. Não é assim que funciona, sabe? Existe planejamento, existe método, assim, existe estratégia. E claro, Acho que é interessante, né, pontuar que quando tu fala dessa questão de movimentos espontâneos, tem sim as jornadas de 2013, mas como tu cita na própria matéria, né, tem os protestos contra a ex-presidente Dilma que culminaram no impeachment, teve o movimento dos caminhoneiros, que foi alguns anos depois, que praticamente foram 10 dias que pararam o país, quer dizer, movimentos não tão, vamos dizer assim, tão espontâneos, né, como se pode pensar. o movimento por exemplo, essa linha do tempo a gente fez porque ela de fato ajuda o leitor a entender como chegamos no 8 de janeiro, né? Assim, tem aquelas jornadas de 2013, assim, começou pela passagem de ônibus, mais assim capitalizado por
por movimentos à esquerda, mas aquilo se transformou com uma rapidez, e aquilo daqui a pouco não era mais a passagem, era contra a corrupção, era contra a saúde, era assim, a falta de serviços. Moral da história, era uma crise, tipo assim, explodiu, era uma coisa de crise contra o nosso processo de representação. Né? Temos uma crise porque a democracia não está entregando o que eu espero que ela me entregue. Ela nunca vai te entregar tudo o que tu espera que ela te entregue, nem a democracia, nem outro sistema. Assim, é o que nós conseguimos de melhor, entende? Então, assim, essa insatisfação, ela também, ela tem sido alimentada, e aí a gente aborda isso bastante, né? Também de tipo da questão da disrupção, assim, de por que ela eclode, né? Por que tu vai para o extremismo, assim? Por que isso hoje é uma preocupação mundial, né? E aí entra tudo, né? Redes sociais, entram questões culturais nossas muito fortes, assim, essa necessidade nacional que a gente tem de se distinguir, de estar sempre um degrauzinho para cima, né? De quem está do meu lado. Isso é forte, assim, né? Da mesma forma, vai observar essa estratégia quando a gente dá essa informação também de tipo da invasão do Capitólio há 2 anos atrás, assim, de tu observar assim coisas muito parecidinhas para ser coincidência, né? Assim, a dúvida é como se coloca, né? A dúvida é, bom, copiamos, né? Assim, os nossos estrategistas aqui copiaram, ou existem estrategistas comuns, né, aos dois movimentos. E esse ponto da comparação com a invasão do Capitólio há 2 anos atrás nos Estados Unidos, também, né, tu pensou sobre isso, além de toda a comparação que eu acho que pelas imagens é impossível dissociá-las, né, porque elas são realmente muito similares. Inclusive, o seu processo de crescente até o desfecho, eles são muito similares. O que tu viu, assim, como é que dá para exatamente pensar esses dois atos? Quer dizer, as estratégias são muito similares para serem coincidências. Porque, assim, a própria a técnica, digamos assim, né? Não dá para, por exemplo, imaginar que o que aconteceu primeiro? O Trump perdeu a eleição e começou a questionar, já vinha antes, mas assim, não aceito, é fraude, não aceito, é fraude. Mesma coisa, certo? Isso aconteceu exatamente assim aqui. Tem gente hoje dizendo, não, mas é que mostra o código-fonte, foi fraude. Assim, então, houve o mesmo mote, né? Olha, eu não vou aceitar o resultado, porque o resultado está errado. Tu tem como provar que o resultado está errado? Não, mas eu estou dizendo, né? Bom, aí não tem como a gente imaginar que aquelas pessoas se concentraram lá, assim, do nada, no Capitólio. Elas tiveram a ideia de ir para lá para ouvir o discurso do Trump, ou assim, não, isso foi organizado, né? Foi organizado via rede social, assim, aconteceu a mesma coisa aqui, né? Se passou, no mínimo, uma semana para mais, organizando atos para ir para Brasília e tomar o poder. Quando eu digo vou para Brasília para tomar o poder, assim, é cristalino, né? Não dá para a gente achar nessa altura do campeonato que estão blefando. Quando as pessoas estão acampadas na frente dos quartéis há 2 meses, vão sair. Sim, saíram, foram para a Praça dos Três Poderes. Então, assim, é muito semelhante, sabe? Mas nós temos agravantes, né? É semelhante, mas nós temos agravantes.
O que ocorreu nos Estados Unidos é que, de fato, tentavam impedir a certificação da vitória do Biden. Estava havendo uma sessão no Congresso para certificar a vitória, certo? Aqui o Congresso estava fechado, era um domingo, né? O Congresso estava fechado, de recesso, o STF de recesso, o Judiciário voltava do recesso na segunda-feira, e aqui não foi um atentado à sede de um poder, foi a sede dos 3 poderes da República. Quer dizer, é muito simbólico isso, né? É tu colocar a República abaixo, assim, os símbolos, assim, o que simboliza o poder institucional da República, da democracia, eu vou terminar com isso, porque eu vou criar uma nova, a partir desse, como a gente vai colocar, explicar para o leitor na matéria, a partir do caos eu vou criar uma nova ordem, né? Tipo, não, né? Assim, não E mesmo. além desses ataques terem acontecido, que eu acho que também é um elemento dentro dessa narrativa, uma semana depois da posse, né? Porque tínhamos e nós acompanhamos muito isso, toda essa expectativa que se criou em relação à posse, porque poderia acontecer alguma coisa, próprio movimentos que ocorreram em Brasília na questão da segurança. E, de repente, tu tem a posse. Ok, a posse aconteceu, e quando até alguns integrantes do próprio governo federal, no caso, o próprio ministro da Defesa, José Múcio, chegou a afirmar, né, agora os movimentos vão esvaziar, a gente tem, né, uma onda completamente diferente que culminou nos ataques. E eu aproveito esse gancho, né, Flávia, para aproveitar, porque a gente fez esse caminho né, nessa nossa conversa para trazer o leitor para ele entender como é que a gente chegou a essa reportagem, mas como tu chegou e o que tu sentiu até na questão de conversar com esses especialistas, porque isso também foi uma situação que a gente conversou internamente, né? Porque não é um aspecto que tu enxerga apenas pela política ou apenas pela questão de direito, né? Como é que foi essas conversas? Como é que foi a tua percepção a partir dessas conversas? Eu acho que teve um dos entrevistados que com as conversas, né? Como os ouvintes sabem, elas são muito mais extensas do que o que a gente acaba publicando e tal. E ele me disse: olha, a gente tem uma dificuldade de acertar as nossas contas assim com o nosso passado, o Brasil, né, o país. E aí isso fica essas coisinhas, assim, esses pontinhos que a gente vai deixando soltos, eles estão sempre nos assombrando. Então eles vão, parece que está tudo bem, daqui a pouco volta. Parece que está tudo bem, daqui a pouco volta. A gente tem e parece que o governo atual está indo nesse caminho, assim. A gente tem uma dificuldade em assumir determinadas características que nós temos como sociedade. A gente diz assim, tá, não, deixa quieto. É meio aquela coisa da técnica do avestruz, assim, eu vou botar a cabeça aqui e vai desaparecer, sabe? Não vai, sabe? Não desaparece. Então, assim, nós somos uma sociedade autoritária, a gente tem que assumir isso. Nós somos uma sociedade violenta, assim, bem violenta. A gente não é, assim, a gente tem sempre aqueles mitos, né? É o mito do bom selvagem. Aí quando tu vai ver como é que foi a história mesmo, não era nada disso. Então, assim, a gente não assume determinadas características e a gente acaba não resolvendo. Então, assim, o que emerge muito dessas conversas são várias características que nós temos e que acabam resultando, que acabam explodindo, né? A pessoa que foi lá quebrar tudo, assim, essas pessoas elas mesmas têm perfis muito diferentes, né? Elas são de diferentes classes sociais, elas têm diferentes níveis de escolaridade. O que une essas pessoas, né? E o que tem unido essas pessoas? Então, assim,
é importante que a gente entenda, né, que a gente tente apresentar soluções. Não vai adiantar assim ficar colocando embaixo do tapete, sabe? Não, colocar embaixo do tapete, que eu digo assim, olha, por exemplo, agora, tá, mas nós prendemos uma parte do pessoal que tá, uma parte, né? Porque uma parte do pessoal que foi lá e quebrou tudo foi embora. Foi embora por quê? Porque as forças de segurança continuaram sem funcionar adequadamente, né? Então, deixaram. Eh, tem coisas que precisam ser respondidas, assim, por que, afinal de contas, a guarda do palácio não funcionou como deveria? Nós temos, são muitos órgãos são muitas forças né, claro, evidente ali, assim, o grau de responsabilidade das forças de segurança do Distrito Federal e todos os desdobramentos que nós estamos vendo e que vamos continuar vendo, ok, mas tem GSI, tem a BIM, tem Polícia Federal, tem a Guarda do Palácio. Agora já tem toda uma discussão aí sobre o papel da Guarda do Palácio. O que vai acontecer? A gente vai ter uma solução de conciliação, assim, do deixa quieto, prendi quem foi lá e quebrou tudo. Tá, quem pagou e assim, Exato. financiou? Quem está financiando isso há bastante tempo? O que vai acontecer de fato, né? Ah, eu pedi bloqueio de bens. E porque daí, né? Como é que isso vai andar? Porque a gente também tem uma característica que daqui a pouco aparece uma outra notícia e a gente esquece, né? Exatamente, esse é um ponto, até porque ouvindo, né, tu falar e depois de ter lido o teu material, fica muito essa sensação também, né, de que a gente tá nesse esticando a corda, né, e estressando, vamos dizer assim, o corpo político, democrático do país já há algum tempo, né, e tu não consegue fazer com que ele volte ou ele reassuma algumas posturas do dia para a noite, né? E esse ponto que tu tá falando, né, de vários erros, eu ouvi de um comentarista, mas eu acho que ele se encaixa muito bem nessa reflexão, que é aquela coisa assim, quando tem um acidente de avião, não é por um fator, né? Não é uma coisa que deu errado, são várias. E esse episódio deixou isso muito evidente. Não foi uma guarda que faltou, não foi uma área da segurança que falhou, que foi, enfim, que foi inoperante. Tem um conjunto de fatores que levaram a esses acontecimentos, que se tu não pensar em cada um deles, e se tu não pensar em como reverter cada um deles, tu vai continuar fazendo o que, como tu mesmo pontuaste, não zerando, né? Não acertando continuam nos assombrando, é isso, né? Nos assombrando, exatamente. E acho que talvez esses são alguns pontos, né, para pensar e refletir. E a gente está gravando esse podcast especial em função dessa reportagem numa sexta-feira à tarde. A gente sabe que os acontecimentos estão se sucedendo, né? Eles não terminaram, cada movimento acontecem novos desdobramentos, então a gente vai ter ainda muita coisa pela frente. E, Flávia, eu quero te agradecer por tu ter conseguido, né, parar para conseguir refletir sobre isso no meio do furacão, né? Porque é exatamente essa sucessão de acontecimentos, a sucessão de fatos, que muitas vezes dificulta, né, que a gente consiga dar um passo para trás, enxergar, ou tentar pelo menos enxergar. Respira, né? Dá uma respirada. Não, é difícil, né? A gente, porque como a gente conversa, né? Assim, são tantos episódios e é uma velocidade que a gente tem dificuldade em tomar o distanciamento para avaliar e dizer assim, porque como tudo, né? Quando tu para, pondera, a gente é uma década, né? Assim, acho que
Acho que essa década vai render muitas obras, assim, porque ela é uma década, assim, fantástica, na verdade, historicamente falando, sabe? É uma década que a gente não fez isso, assim, não deu para parar, dar uma respirada, vou ponderar. Não, é um furacão mesmo, assim, e por isso que, né, a gente vai ter, ele vai continuar. Então, não sei como é que isso vai ser denominado no futuro, assim, sabe? Se vai marcar uma época e tal. O que assim, o que é certo é que a gente está no meio do furacão, assim, não se vislumbra, não estou vislumbrando assim para 2023, assim, baixar tudo, sabe? Baixar a poeira, A originalidade, brincam muito, né, nas internet, que a originalidade dos roteiristas brasileiros surpreende muitos, né? Porque e eu acho que essa última década, como tu bem pontuaste, descreve bem esses momentos. Flávia, quero te agradecer a atenção. Com certeza a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto e sobre outros, que a gente fala mais de política local, né? Mas agora a gente, né, com esses fatos é impossível não falar. Eu quero te agradecer muito pela conversa, né, e por esse trabalho. Eu que agradeço. Muito legal, assim, eu que agradeço que a gente também pensou isso junto, né? E conversando e tal, acho que é importante, assim, tu conseguir fornecer um material diferenciado para o leitor e para os nossos ouvintes. Maravilha. Então, eu quero agradecer a Flávia pela disposição. A reportagem completa está no site correiodopovo.com.br, também na edição deste domingo, da edição impressa. A gente fica por aqui hoje. Um abraço. Abraço. Tchau. Então, hoje a gente fica por aqui. Eu quero agradecer a operação técnica de Mariana Neck e Matheus Santos. E a edição foi de Aleph Alencar. A gente fica por aqui agora. Até a próxima. Um abraço.